Boa tarde a todos e todas que estão aqui. Obrigada pela presença. Eu vou contar hoje um pouco da minha experiência sobre o livro que foi, na verdade, ele foi, a princípio, foi um trabalho de TCC, inicialmente realizado para a conclusão do curso de pós-graduação Lato Sensu na Belas Artes. E aí, no início de 2020, e depois disso, eu, pensando que essas teorias e esse conhecimento poderia extrapolar aqui nas paredes da universidade, das universidades, esse artigo ele poderia atingir mais pessoas. Então, eu pensei num livro, e aí esse livro eu pensei também como uma forma de homenagear a minha irmã, que foi a grande inspiradora desse trabalho. Enfim. Então, o nome do livro ele é Quarentena Sem Pijama, o Poder da Roupa, sobre a autoimagem e a produtividade. Eu sou mestranda aqui da PUC, eu faço mestrado em comunicação e semiótica. Bom, aqui é a capa do livro, né? Ele foi feito em coautoria, né, com a professora Leila Rabelo, que também fez mestrado aqui na PUC e doutorado. Ela, na época, era, acho que, doutoranda, e ela foi a minha coautora nesse trabalho, porque ela me... Gente, me dá aí que fugiu a palavra. Ela foi a minha orientadora nesse artigo lá na Belas Artes. Então, esse trabalho eu vou começar falando sobre quais as teorias que ele embasaram, né? Primeiro, eu conto ali a história da vestimenta. A princípio, nas civilizações, elas usavam a vestimenta só como uma maneira de proteção mesmo, né, das intempéries do tempo, né? Essa roupa ela tinha funções de preservação da vida, né? Mas, com o tempo, com a expansão, as pessoas viram a importância dessa vestimenta, e a vestimenta acabou tendo essa grande importância que ela tem hoje, né? Que ela expressa nossos valores, né, individuais de cada pessoa. Já em 67, Mehrabian e Ferri são dois estudiosos a respeito da comunicação não verbal. Ele já dizia, né, da importância que essa comunicação não verbal. Estava ali conversando com a Yara e a gente viu essa importância que essa roupa, né, esses acessórios, tudo isso comunica quem nós somos, né, para o mundo. E no meu livro eu falo, inclusive, para nós mesmos. E o Humberto Eco também, lá em 89, ele afirma que a linguagem do vestuário possui características semelhantes à linguagem verbal. Então, ele já dizia que nós falamos através das roupas. Então, quando a gente chega num ambiente, a gente já fala sem abrir a boca quem somos, né? Não é só a roupa, mas tem os acessórios, tem os gestos que as pessoas fazem, né? O modo de andar, a gente já está comunicando. Ai, não está passando mais. Ai, peraí. Bom, então, aqui no século XX, né, esse vestuário, as roupas começaram a ter uma relevância muito grande, né, e várias profissões começaram a surgir a partir dessa importância, né? A produção de moda, estilistas, vários stylists, né, justamente para cuidar dessa vestimenta, dessa imagem que as pessoas, né, políticos, celebridades, e as pessoas também comuns, as pessoas que querem comunicar melhor em suas empresas, em sua vida pessoal, passaram a ter essa demanda muito grande. E aí, como o meu trabalho ele era basicamente, né, um trabalho
na consultoria de imagem, eu fazia pós-graduação em consultoria de imagem, e, a partir desses tempos também, a consultoria ganhou muita relevância, né? Muita relevância na vida das pessoas. Antigamente, que era algo exclusivo, né, para celebridades, para políticos, né? Agora que a gente está na política, todos eles, com certeza, têm uma consultoria de imagem por trás deles, para eles comunicarem e fazerem toda a identidade visual deles. E é um consultor de imagem que está ali trabalhando para fazer essa identidade visual mesmo dessas pessoas. Então, hoje está acessível para todo mundo, para qualquer uma pessoa. Bom, mais uma teoria que embasou esse meu trabalho foi a cognição do vestuário, ou o termo em inglês, Clothing Cognition, que foi um termo cunhado por Adam Galinsky lá em 2012. Eles são cientistas dos Estados Unidos e eles fizeram alguns experimentos na universidade. Um dos experimentos, eu trato isso no meu livro, eles pegaram um grupo de estudantes e eles dividiram em 3 subgrupos. O primeiro subgrupo, eles pediram para as pessoas vestirem um jaleco dizendo ser pertencente a um médico. Um médico importante. E no segundo subgrupo, eles pediram para as pessoas vestirem um jaleco dizendo ser pertencente a pintores. E no terceiro subgrupo, eles só condicionaram as pessoas numa sala a observar um jaleco dizendo ser pertencente a médicos. Ao final disso, eles pediram para as pessoas realizarem teste de atenção. E a conclusão desse experimento foi que as pessoas que estavam vestindo o jaleco de médico, eles tiveram as notas maiores no quesito atenção. Então, eles concluíram nesse estudo, nesse experimento, que as roupas têm poder sobre quem veste. Então, isso que eles concluíram foi que as roupas possuem símbolos, e esse símbolo, quando a gente veste ele, você muda a sua autoimagem. Então, eu que era consultora de imagem, que trabalhava com esse impacto para terceiro, né, por uma intenção que você tem de trabalho, nesse experimento, ele fala que você tem esse impacto primeiramente em você. Você muda a sua autoimagem, muda seu mindset e atinge sua cognição, e você muda seu estado mental. É isso que o experimento de Adam Galinsky concluiu nessa cognição do vestuário. Então, foram esses dois embasamentos teóricos que que embasaram o meu trabalho. Aqui eu vou contar uma experiência pessoal minha, que quando eu era atriz, aqui eu estou na Mancha Roxa, eu sou essa aqui, que está de touca preta, e aqui é uma peça do Plínio Marcos, é a Mancha Roxa, e aqui somos todas presidiárias. Então, nesse momento eu ainda não tinha noção, mas isso já fazia uma mudança muito grande quando eu colocava esse uniforme. Eu estudava muito texto, estudava muito o que poderia ser a personagem, né? Mancha Roxa, de ser uma mulher que estava ali naquela encarcerada com outras mulheres, totalmente diferente. E quando eu colocava esse uniforme, eu realmente me sentia encarcerada com essas mulheres. Então, o poder, né, o teatro, o cinema já sabe desse poder, desse figurino, o poder dessa roupa, né? E aqui uma outra experiência, o meu filho ali à minha direita, já no início da pandemia, né, as crianças começaram a ter aulas virtuais, coisas que não havia antes, né, nunca tinha tido essa experiência. E ali foram os primeiros dias que ele começou a ter prova online. E a primeiro dia de prova, ele ficou muito, muito ansioso, né? Eu acho que todo mundo, nesse período, né, era muito novo para todo mundo, né? Hoje eles estão tirando de letra, né, essa questão. Mas, nesse momento, era muito tenso, né? Você não podia falar com o professor, não era presencial, né? O professor não podia te dar
uma orientação, e era ele e a máquina. E no segundo dia eu passei, e conversei muito com ele, e no segundo dia eu passei no quarto dele e ele estava assim vestido para realizar a prova. Aí eu esperei ele terminar e perguntei depois ao final o que estava, né, por que ele tinha vestido aquela fantasia, que ele, quando era pequeno, gostava muito de vestir de várias coisas, né, de super-heróis e um monte de coisa. E ele tinha essa capa que ele tinha guardado, que a tia dele tinha dado, e era muito linda e continuava lá no armário dele. E ele me falou que com aquela roupa ele tinha se sentido muito seguro e muito confortável para realizar aquela prova. E no momento eu falei, é o Unclotted Cognition ali agindo nele, né? Eu achei muito interessante, por isso que eu tirei a foto. Agora eu passei duas. E aqui são algumas também do meu trabalho, né? Como as pessoas alteraram a forma delas se vestir. Ela estava agora trabalhando em casa, ali é Manuel, é um grande executivo, que ele vestiu, né? Privilegiou a parte de cima, vestindo um blazer, uma camisa, e a parte de baixo ele ficou de short e tênis, como ele havia corrido, enfim. E ali a Ana Cláudia também é uma advogada, né, que ela tem um escritório de advocacia. Ela também privilegiou a parte de cima e colocou shorts e havaianas na parte de baixo. Ali também outra jovem advogada, Marcela, que influenciou muito a rotina dela, né? Ela tinha duas crianças pequenas e estava em home office e ela não conseguia fazer nada. Era as tarefas de casa, tarefa de trabalho, né? A demanda continuava em casa, os filhos sem escola, então ela saía da cama e já ia de pijama da forma que ela estava mesmo trabalhar e nem abria a câmera, né? Então aqui ela relata, né? Não me arrumo mais, trabalho apenas de roupão, moletom ou até pijamas. Quando tenho uma reunião ou audiência, apenas coloco uma blusa e utilizo maquiagem. Não tenho vontade de me arrumar para o home office em tempos de pandemia. Então, a gente vê como o vestuário, né, principalmente o vestuário, quando você já não estava mais tendo relações presenciais, né, na empresa, enfim, a gente já não saía mais para a rua, então as pessoas pararam de se arrumar. E aqui, eu também estava nessa situação, naquele momento. Eu tinha, no momento, em 2019, tinha recebido um diagnóstico, minha irmã recebeu um diagnóstico de um câncer muito agressivo, já estava num nível bem avançado, final de 2019, em dezembro. E aí, em março, a gente começou essa pandemia, onde ninguém podia mais se relacionar, sair, ter a vida normal mais. Eu me sentia totalmente desmotivada, né? Juntado a isso, essa pandemia, mais a doença da minha irmã, mais todas as restrições, né, que a gente estava vivendo, eu me sentia muito, muito, muito desmotivada. Eu praticamente não tirava o pijama, eu ficava de manhã à noite, nem vontade mais de tomar banho, no outro dia continuar a mesma coisa. E aí eu não me sentia mais uma pessoa produtiva, não conseguia mais realizar trabalho, não conseguia mais estudar. O TCC e o trabalho, o artigo que eu precisava finalizar, eu não conseguia, eu não tinha mais motivação para acompanhar meus filhos no homeschooling. E não tinha mais motivação, realmente eu estava me sentindo muito desmotivada, muito ansiosa e depressiva até. E aí, nesse momento, eu ia visitar minha irmã, eu ia de carro em Minas Gerais. Então, eu ficava aqui totalmente isolada, ia de carro, não parava em lugar nenhum, porque eu não podia ter contato com ninguém, porque ela estava em tratamento, em quimioterapia, e eu ia lá, eu acompanhava ela nas quimioterapias, acompanhava ela nos tratamentos, nas consultas, eu acompanhava ela, enfim, nos exames. E aí eu via ela muito
ela estava vestindo muito melhor do que ela sempre vestiu, com as melhores roupas que às vezes ela saía, né? Ela estava indo para o hospital, por exemplo, qualquer ocasião, ela estava impecável, né? Ela se montava inteira para vestir. E eu, naquela situação de crocs, de pantufa, falava assim, eu, consultora de imagem, via ela e falava assim, meu Deus, que futilidade, o que essa pessoa está fazendo, né? Que coisa mais, nesse momento onde as pessoas estão morrendo, o que ela está fazendo, assim, de se vestir desse jeito? E ela sempre foi muito vaidosa, mas ela estava muito mais vaidosa. E um dia, eu, muito curiosa, falava assim, Soraya, como é que você consegue, no momento desse que você está vivendo, junto a isso, essa pandemia que a humanidade está vivendo, como é que você consegue ainda pensar em se vestir, né? Ela colocava peruca, ela se montava inteira. Aí ela falou assim, Cíntia, veja bem, se eu nessa situação, vendo essa situação que o mundo está, se eu ainda me prostrar, como é que eu vou enfrentar a minha doença? E aí, naquele momento, me caiu a ficha, e eu, até hoje, falando agora, eu me arrepio inteira, e eu vi que realmente a consultoria naquele momento não tinha muito propósito para mim, né? Se o propósito da consultoria de imagem, de vestir, era especialmente para eu mostrar para o mundo, intencionalmente, impactar alguém, mas eu percebi que aquilo era uma armadura em que ela estava enfrentando a doença, estava ajudando ela a se levantar, a se colocar naquele lugar de disposição, de energia para enfrentar aquela doença. Então, naquele momento, eu falei assim, nossa, ela intuitivamente nunca leu Adam Galinsky, nunca soube falar, nunca ouviu falar da cognição do vestuário, né? E ela, intuitivamente, ela faz isso. E aí, nesse momento, eu lembrei desse artigo e fez todo sentido para mim naquele momento. Foi um insight assim, para a minha vida. E aí, naquele dia, eu falei com a Suelen, porque ela é uma amiga minha, a Suelen Sartorato, ela já vinha acompanhando, né, ela, algumas amigas, esse estado meio letárgico que eu estava, depressivo. E aí eu me vesti, coloquei uma roupa e tirei uma foto para a Su e falei, olha só como eu estou, né? Estou super bem. Ela, nossa, amiga, tira uma foto e posta no seu Instagram e você vai ver, fala isso que você está me falando, você vai ver quanta gente que precisa ouvir isso e que vai motivar muita gente nesse momento. E aí eu fiz. Eu postei a foto e eu tive feedbacks muito positivos. E eu me senti muito bem estando vestida, de novo, como eu gostava de vestir, mas vestindo assim, em congruência com quem eu era, né? Buscando de novo essa pessoa que estava ali dentro, né? Para viver, independente do que estava acontecendo no mundo. E aí, naquele momento, eu falei, eu vou lançar um desafio para mim. Eu lancei o desafio, que é Quarentena Sem Pijama, que foi exatamente... que é o nome do livro, Quarentena Sem Pijama, que eu, todos os dias, eu me propus a acordar, tomar banho, tomar café da manhã e me vestir e me aprontar para o dia, independente se eu fosse ver pessoas ou não. E, quando o tempo foi passando, eu ia postando aquilo, vários feedbacks eu fui tendo, e eu fui percebendo como minha autoestima, minha autoimagem, meu autocuidado estava realmente, aquela roupa ela estava dizendo para mim quem eu era, né? Como ela estava, né? Como ela tinha aquele poder de me colocar em outro lugar. E aí esse impacto foi vivido, né, por mim. E aí as pessoas começaram, né, a falar, né, como a QSP estava influenciando elas também a sair, né, daquela letargia, porque a gente não sabia que dia que essa pandemia ia acabar, né? E a gente estava em estado de suspensão, quer dizer, eu vou viver quando isso acabar, né? E a vida, eu já falei algumas vezes, né,
que a vida a gente tem que ser vivida agora, né? O que minha irmã estava fazendo era vivendo a vida naquele momento, naquela plenitude. A gente não sabia do dia da manhã. Então, aquele dia tinha que ser vivenciado da melhor forma possível, né? E as melhores roupas tinham que ser vestidas, né? As nossas melhores comidas, né? A gente tinha que se cuidar, aquele autocuidado tinha que permanecer aqui agora, naquele momento, naquele presente, que a própria palavra já fala, né? É um presente, esse presente. E aí, tem alguns depoimentos, comecei né, ter esses feedbacks de vários depoimentos. E aí, nesse momento, eu percebi que eu poderia, né, esse trabalho, né, essa experiência que eu estava vivendo, poderia ser o artigo para a conclusão do curso da minha pós-graduação. E aí, juntado a isso, essa experiência, esse relato de experiência, que foi o método que eu usei para fazer esse artigo, eu também fiz uma pesquisa com 60 mulheres para saber qual era o impacto da vestimenta sobre a vida delas, né? E aí, 86% disseram que o vestuário era muito importante para elas se sentirem bem, que ela estava percebendo o quanto se vestir bem, se aprontar para a vida, para o dia, né? Como fazia essas pessoas se sentirem produtivas, né? Independente se ela fosse encontrar outra pessoa, né? Ela tivesse uma reunião, você não precisava estar com a câmera fechada, né? Você não precisava estar escondendo, né? Inclusive, nesse momento de pandemia, vocês devem ter vivenciado vários jornais publicaram de várias pessoas que, de repente, abriam uma câmera e, né, percebeu-se que a pessoa não estava adequada, enfim. Então, é muito bom quando você está realmente em congruência de quem você é, com a sua essência, para passar o conteúdo ou para ajudar as pessoas a conviver ali com a sua família, o quanto que você fica muito mais positiva, né? E seus filhos, outras pessoas, né, que estavam dependendo, a minha irmã, né, um monte de gente precisava que eu tivesse bem para eu tirar o melhor de mim naquele momento. Enfim. E aí também tive, né, outros feedbacks, vou ler uma aqui. Na minha opinião, a maior parte as pessoas falavam, né, que as pessoas ficam muito inseguras, por isso elas preferem estar com essas câmeras desligadas. Eu acho que todo mundo, professores, né, pessoas que estão aqui, que dão aula, deve ter tido algum aluno, sei lá, poucos alunos deram das graças, né, para a gente ver. E é muito ruim, né, quando a pessoa não sabe com quem está falando, né? E aí, possivelmente, que as pessoas do outro lado não estão prontas para aquela câmera aberta, né? Então, a gente viu o impacto, né, que a QSP teve sobre as pessoas, né? 99% das pessoas acharam que a série declarou que ajudaram muito, que gostaram muito. Uma delas falaram, com as postagens que acompanhei, me despertou a vontade e a consciência de que devemos nos cuidar melhor, valorizando a nós mesmas e sendo uma imagem positiva para a família e também para os contatos online. Me inspirou muito e tenho passado esse conceito para amigos e família. E aí, nesse momento, né, para a realização desse artigo, realização posterior, que esse livro foi lançado em 2021, eu trouxe também esse conceito do Unclotted Cognition, né, que é a cognição do vestuário, que, em tradução livre, que está aqui nesse livro. E como esse vestuário, como o poder das roupas, né, que ela pode influenciar as pessoas, trazer esse conceito para o Brasil. Quem tiver mais curiosidade pode adquirir o livro. Eu tenho alguns exemplares aqui e também está acessível na Amazon, né? Para eu ficar mais confortável, mais
disposta e ser uma coisa muito mais orgânica para mim durante a pandemia, e isso se estende até hoje na minha vida, aos moldes do guarda-roupa cápsula, eu criei um Fica em Casa Sem Pijama, que foi um guarda-roupa, né? Ele era muito mais compacto, ele tinha que ter tudo o que eu precisava ali na mão, em que eu pegasse, tivesse muito mais segurança e fosse coisas que tivesse mais, me desse mais mobilidade, que eu tenho 2 filhos em casa, mas que eu me sentisse bem, que eu me sentisse com minha autoimagem muito mais positiva durante todos os meus trabalhos que eu realizava ali em casa. Então, eu tinha ali no meu guarda-roupa roupas que eu não podia estar bem em casa, né? Salto alto não era muito eu não queria aquilo para eu estar confortável em casa. Então, eu peguei um apanhado de roupas que eu achava muito mais congruente com aquilo que eu queria passar, aquilo que eu gostaria de estar em casa, executando meus trabalhos, meus estudos, ajudando meus filhos, e fiz um apanhado, um guarda-roupa cápsula, para ter tudo à mão. E ele é muito mais... você tem a possibilidade de estar fazendo essa composição de looks muito mais rápido, um visual muito mais econômico, né? Então, eu fiz esse, que eram 41 peças, incluindo sapatos, né? Aqui, eu estava numa casa que era em montanha, então, apesar de ser verão, eu tinha jaqueta, eu tinha casaco, então eu precisava, né, o clima lá é muito mais frio. Então, você pode fazer esse guarda-roupa, né? Se você hoje, muitas empresas, inclusive, perceberam, né, que o home office é muito mais econômico, né? Muito mais... continuaram com essa prática. Então, acho que é uma boa você ter esse guarda-roupa, né, com as roupas muito mais ali à mão, em que você pode pegar, não ficar tão confusa na hora de se vestir, que isso pode nos levar a não vestir nada ou qualquer coisa que não tem nada a ver com a gente. E ali são alguns looks, né, alguns looks que eu ia variando a parte de baixo com a parte de cima, né, desse sintagma que eu tinha ali, separado do meu guarda-roupa. Há mais alguns. Ao final também, eu achei muito importante, porque, assim como o pijama, eu não tinha um local para eu trabalhar. Eu não trabalhava de casa. Eu achei muito importante ter um espaço, não ser na mesa de jantar, onde meus filhos estavam brincando, onde a bagunça estava rolando. Então, eu senti que era também muito importante para me manter produtiva eu ter um espaço onde tivesse minhas coisas e que eu tivesse uma iluminação, que era a consultoria de imagem exige essas coisas. Então, ali onde eu poderia estar muito mais confortável, né? Ali eu coloquei um biombo, onde eu era no meu quarto, então eu mantinha mais a minha intimidade, né? do meu quarto, né? Então, era um ambiente que era controlado, né? A imagem, eu podia passar exatamente aquilo que eu gostaria de passar, né? Sem ruído, sem interferência. Enfim, eu acho que isso é o que está aqui dentro, né? Tem muito mais coisas e vocês podem... também eu vou ter o meu contato na minha rede social, que vocês podem ter mais informações, meu site e meu Instagram. Esse trabalho, né, eu dedico à minha irmã Soraya, que é um exemplo de força e resiliência, que ela me inspirou para todo esse trabalho. Agradeço muito a atenção de vocês e foi um prazer estar aqui nessa tarde. Se alguém tiver alguma pergunta,
para me fazer, eu estou aqui à disposição. Obrigada.